Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. A gente está fazendo o nosso primeiro webinar da Mira. Cada vez mais a gente vem se reinventando na forma de levar conteúdo nesse novo momento que veio para ficar. Eu vou me apresentar, eu sou a Dani Francis, eu sou a CEO da Mira, eu estou no Clã Mutante há 2 anos, e antes de estar na Mutante, ao longo dos meus 25 anos de carreira, sempre tive ligado na área de clientes e qualidade. Passei por empresas como a Vivo, como Itaú, como Sky, e agora estou aqui do outro lado trazendo mais do que nunca essa visão do cliente para dentro também da Mira e de como a gente leva isso para fora. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser isso, né? Como que, de fato, as empresas estão levando a voz do cliente para o centro das suas decisões, né? Como são tomadas. Mas, Dani, as empresas já não olhavam a voz do cliente? Olhavam quando a gente fala do ponto de vista de qualidade. Mas era um volume que não era escalável, né? E era muito mais atrelado a um paper, para ver o conforme e não conforme. Quando eu olho hoje soluções que estão no mercado de analytics, eu tenho a transcrição do áudio do cliente na íntegra. Então, eu trago, de fato, tudo que ele está falando no negócio para dentro das empresas. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O relacionamento do consumidor com a marca, como que isso é tracionado dentro das empresas. A gente tem alguns convidados, senão ia ficar chato só comigo, né? Ia ficar maçante. E é lógico que o primeiro convidado, ele não precisa de roteiro, de script, porque ele sempre faz diferente. Ele gosta de sempre fazer do jeito dele. Mas é uma pessoa que está aí nesse movimento, trazendo essa ousadia para o mercado de Customer Experience. Eu com vocês, o Roman. Roman, é contigo. Ô, Dani, cara, assim, estou muito feliz de ter sido convidado a participar. Eu acho super legal essa iniciativa. Eu acho que quanto mais a gente puder falar da visão dos clientes e das empresas, o impacto que isso faz é a nossa cara, é a cara da Mira. Acho muito legal fazer isso com o Ricardo, que já conheço faz tempo, com a Simone. São 2 empresas que eu admiro também e acompanho o crescimento delas. Quero falar, a Mira é uma das grandes apostas nossas, do nosso grupo. Como vocês sabem, eu sou um dos sócios fundadores da Mutante. A Mira é uma coisa que eu comecei lá atrás, quando eu tinha Voran ainda. Então, já estou nessa brincadeira já faz uns mais de 10 anos. E quando a gente fez o spin-off da Mira o ano passado, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz que realmente a gente olhou como iniciativa e viu que ela tem fruto e que cada vez mais importante as empresas olharem os seus dados e a voz do cliente. Acho que a voz do cliente, somado com informação, conjunto de dados, etc., é o que consegue ajudar as empresas a mudarem o rumo de tal forma que os seus clientes fiquem mais fiéis à marca, estejam replicando o prazer de fazer parte daquela empresa. Então, assim, é isso. A Mira é fantástica, a gente é fantástico, a Euro é fantástica, a Sky é fantástica, a Simone é fantástica, o Ricardo é fantástico. Ai, gente, eu digo, não adianta, entendeu? Fazer o roteiro com ele não esquece. É do jeito Roma de ser e sempre se desenrola. Mas que é o nosso jeito, né, Dani? O nosso jeito é querer fazer a coisa sempre da melhor forma possível. A gente não faz as coisas porque o mercado fala, ou a gente faz o que a gente acredita. A gente faz do nosso jeito e geralmente é do jeito que a gente entende que é a melhor entrega para o nosso cliente. É isso, é o nosso jeito. A gente faz isso já há muito tempo, a gente vem crescendo. Tá aí a Mira, que começou como um sonho de uma empresa já que vai faturar mais de 100 milhões de reais. Vamos em frente. Exatamente. Obrigada, Roma. Ele já antecipou os nossos convidados, mas é ótimo, a gente está aí, mas daqui a pouco a gente vai apresentar. E é um pouco disso que a gente vai conversar aqui, né? O como, de fato, as empresas tracionam aí essa visão do cliente para o centro, né? Eu sempre troco muito em algumas reuniões com clientes e até mesmo com o meu time. Eu falo que um das alavancas mais complexas de toda empresa, de fato, para mover a cadeia, é entender de pessoas, né? Cada pessoa tem um desejo e tem uma vontade. E tracionar a Dani é diferente de tracionar o Roma, que é diferente de tracionar a Simone. Então, entender de pessoas é imprescindível, principalmente quando a gente fala de cliente, né? Eu tenho que estar ligado uma coisa com a outra. Desenhar um processo é mais simples de implementar, é aquilo. Agora, a pessoa não, cada um é um, né? A gente fala de tanto personalizar o atendimento para o cliente.
que é um pouco disso, né? Trazer de fato a necessidade do cliente, atender como ele deseja a prestação de serviço. Mas é isso que a gente vai conversar um pouco melhor agora. Já vou apresentar aí de novo a Simone Abreu, que é a diretora de gestão de base da Sky, vai estar com a gente. Dá um oizinho aí, Si. Oi, pessoal, obrigada pela oportunidade aqui de falar com vocês, é um prazer, agradeço o convite. E tem uma coisa que eu tenho que fazer, é ouvir o cliente, né? Sou responsável pelas operações de cobrança e retenção. Meu maior objetivo na Sky é manter o cliente na base, e é impossível manter qualquer cliente satisfeito se você não ouve, né? Então, acho que a gente tem bastante insumo, e essa parceria já antiga da Sky com a Mutante, agora, né, com a Mira, eu acho que a gente tem muitas experiências legais aqui para trocar sobre como ouvir o cliente, como internalizar isso dentro da nossa organização e transformar isso em maior satisfação, em melhores produtos. Acho que a gente vai ter aí alguns minutos para trocar sobre essa dinâmica. Obrigada, viu, Si, pelo convite, e é isso mesmo que você falou, é uma troca contínua, né? E agora eu vou apresentar o Ricardo Alexandre, que é o CEO da Europe. Esse eu conheci nos meus primeiros dias de Mira, né? Eu acho que é um ponto também importante, a gente trazer e conhecer de fato, estabelecer uma rotina, né, de contínua com o nosso cliente para entender a expectativa e as nossas entregas, onde a gente agrega mais. E o Ricardo está aí representando o time Europe. Ricardo, dá um oi aí. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Dani, Roman, participar dessa conversa aqui com vocês. Eu sou responsável da toda a parte operacional da Europe, que faz o atendimento ao cliente no início e a prestação do serviço na ponta por prestadores de serviço. Junto a isso, tem outros dois grandes pilares, que é medir a qualidade que a gente presta esse serviço e como que a gente automatiza todo esse serviço dentro da empresa. E o pilar que tem a parceria com a Mira, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas ele é extremamente estratégico para muitas das decisões que a gente toma adiante para melhorar não só a prestação de serviço ao cliente, mas como a gente melhora os processos dentro da companhia através desse trabalho, né? Obrigada, Ricardo. Então, a primeira pergunta aí que eu vou fazer para os dois é muito lindo o que a gente conversou agora. A gente sempre fala que os clientes estão no centro, que é o foco das empresas, mas a gente percebe que no dia a dia as coisas não acontecem na mesma agilidade ou sintonia que necessitava, né? Por que hoje vocês ainda percebem, ou se vocês percebem, né, uma distância ainda do discussão? Como que hoje na Sky funciona e como que na Europe também funciona isso? Então, assim, de tudo que a gente sempre, a voz do cliente sempre foi e sempre direcionou as ações, né, as tomadas de decisão. A gente vê que no dia a dia algumas coisas saem diferentes. E eu ouvi um pouquinho de vocês. Começar pela Si, primeiras damas. Dani, obrigada. Bom, Dani, eu sempre, quando a gente fala de voz do cliente, eu acho que a primeira reflexão que eu costumo fazer é que é sempre mais fácil falar do que ouvir, né? Então, quando a gente vai pensar em qualquer ferramenta que a gente vai implementar, quando a gente pensa num site, basicamente, você vai implementar um site, é muito mais fácil você colocar a sua mensagem, é muito mais difícil você abrir lá um campinho para comentários e depois internalizar esse comentário e fazer com que isso de fato seja ouvido, né? Então, eu acho que começa da gente ter essa noção de que ouvir é difícil, né? É muito mais fácil você achar que está transmitindo do que você se convencer de que tem que ouvir e entender o que de fato está sendo colocado. A comunicação ela precisa ter essas esses dois caminhos, né? E aí, quando a gente fala, se imagina, se a gente está falando, às vezes é difícil numa relação de duas pessoas, a gente ouvir, imagina o desafio na Sky, né? A Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite, a gente está presente em todos os municípios do Brasil, então, assim, não é fácil ouvir todos os clientes, né? É realmente
muito complexo. Então, para que a gente faça isso e ouvir por ouvir, isso não reverberar dentro da estrutura, isso não, como você bem colocou, se isso não tracionar para que a gente melhore a jornada desse cliente, a percepção da qualidade do nosso produto e até transforme o próprio produto, a gente precisa ter muita metodologia, precisa ter tecnologia, e eu acho que nesse ponto a Sky vem nos últimos anos investindo bastante em tornar-se uma estrutura mais ágil e conseguir fazer com que as informações e as decisões sejam tomadas de maneira mais rápidas e sejam percebidas pelo cliente mais rapidamente, e temos apostado muito na tecnologia, tanto no contato com o cliente, como na digitalização interna, para que a gente seja capaz mesmo de absorver essas informações e fazer com que elas sejam relevantes no que a gente oferece para os nossos clientes. Então, eu vejo que nesse sentido dessa maneira que a Sky está conduzindo. E se, complementando aí, você falou de que, de fato, ouvir é bem mais difícil do que falar, né? E um dos valores da Mira, ouvir, é aprender, né? Porque é isso, quando você está aberto para ouvir o outro, né? Você está aprendendo. E é um desafio contínuo, né? Que não tem uma carreira do tipo stop, vai parar, não tem mais. Não, ela é contínua, né? Ela é viva, né? Relacionamento vivo. E já falou um dos valores da Mira, que ouvir é aprender. Agora eu vou passar... nem sabia, hein? Agora eu vou passar para o Ricardo. E aí, Ricardo, e na Europe, como que é aí num produto, num segmento totalmente diferenciado da Si, que a gente está falando de Pay TV, né? E você aí num segmento tão sensível, né? Que é a parte de prestação de serviço, da parte de assistência. Como que funciona aí no dia a dia e como que o Ricardo faz para fomentar toda a cadeia para transformar a ação em prática? Olha, eu vou tentar não me estender muito, mas tem alguns pilares que a gente acaba discutindo de quando a gente fala de atendimento ao cliente dentro da empresa, e alguns são básicos e outros parecem ser, mas não é visto dessa forma. Escutar o cliente dentro da empresa hoje, o mercado inteiro, acho que todo mundo fala que a gente tem que escutar o cliente e a gente tomar as ações para melhorar a qualidade do cliente. Só que escutar o cliente do jeito certo está mudando muito hoje. Não é só, vou enfatizar a parte da nossa discussão, mas 3, 4, 10 monitorias de um operador ou uma reclamação que o cliente está fazendo no site não é o suficiente para uma quantidade estatística que você precisa ter para saber que caminho as coisas estão tomando. Então, escutar o cliente em larga escala hoje faz total diferença se você quiser dar um passo mais acelerado do que os outros quando a gente fala em qualidade de serviço, né? Uma outra coisa, todo mundo fala que todo mundo sabe o que é a qualidade dentro do atendimento, mas se você fizer pesquisa dentro da companhia, qual o NPS que você entrega para o cliente hoje, você vai descobrir que pouca gente sabe. Então, saber os números de qualidade, eu estou dando uma referência do NPS, mas cada um usa o seu modelo, o que vale é quando você consegue efetivamente ter o resultado final, mas como que você mede e todo mundo sabe como é que é o resultado da sua qualidade dentro da companhia, e a forma com que você escuta, ela faz total diferença. E para mim o ponto-chave dessa mudança toda é o quanto que você faz a empresa investir para você divulgar a sua qualidade dentro da companhia, as pessoas entenderem exatamente o que é. NPS é uma palavra bem bonita, né? Você perguntar para as pessoas, elas não sabem, principalmente as empresas que têm muita gente. A gente tem, na Europe tem milhares, na Sky, poxa, eu sou pequeno perto da Sky pela quantidade de pessoas que tem, e você mostrar para a empresa que é necessário você fazer investimentos grandes para ajudar a empresa a trazer receita. Né? Muita gente enxerga isso de um lado contrário. Primeiro eu quero vender e depois eu atendo o cliente, mas quando você entrega a qualidade do serviço melhor com a expectativa dele, isso vai gerar receita para você de um outro lado. Então hoje um papel que eu tenho dentro da companhia é como fazer a empresa
investir em qualidade, nos mecanismos de qualidade para ajudar a gente a trazer receita, a reter os clientes dentro da companhia. Até porque senão viram vender e perder o cliente, né? Vender e atender. Você vende mal, se o seu atendimento é ruim, você vende e perde. Essa é a verdade. Acho que exatamente. Quando eu olho o que você falou, Ricardo, o que a Simone falou, realmente eu acredito de que você ouvir em larga escala e ouvir bem e entender quais são os drivers que motivam o cliente a estar satisfeito com aquele processo, satisfeito com aquele atendimento, satisfeito com... tendo a sensação do que ele comprou está sendo entregue. Eu acho que, na verdade, hoje no Brasil ainda falta muito isso, que teve uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, eu não lembro de quem foi, se foi da McKinsey, eu não lembro, mas era isso. O brasileiro ainda, ele estava num gap perante o mundo, que a gente muitas vezes compra e o que a gente comprou não foi entregue para nós. Então, a gente só de ser entregue, a gente comprou, a gente já está feliz. Quando o serviço supera o que eu comprei, que é você ter um bom processo, um bom atendimento, isso é melhor ainda. E nada melhor do que você estar ouvindo o cliente, que é o que a Mira faz hoje, e a gente consegue posicionar em larga escala hoje, para estar orientando as empresas aonde está a dor do cliente, como que a gente faz para minimizar essa dor. Entenda a dor, né, melhorar um processo e assim vai. Acho que esses são os gatilhos. Para a gente ter que gastar menos dinheiro retendo clientes e podendo gastar mais dinheiro melhorando o processo no final. É isso. Com certeza isso para mim é igual medicina preventiva. Se eu estou tratando na prevenção, eu estou gastando menos do que no momento da saída no momento de caos do paciente. Isso para mim é um grande caminho. Exatamente isso. E aí, trazendo só um complemento do que a gente falou aqui, que o cliente é uma responsabilidade de toda empresa, né? Ele não é uma responsabilidade só de uma área de vice-presidência de clientes. E tem sempre uma visão míope que a área de clientes ou atendimento é uma área mais operacional da empresa, né? E, na minha opinião, uma das áreas mais estratégicas da empresa é a área de clientes, porque é o coração da empresa ali, né? Foi o que o Roma falou. Trazer o cliente não é o suficiente, né? Eu tenho que manter o cliente feliz na base e gerar receita. E a área de gestão de clientes, vice-presidência de clientes, é que traciona esse dia a dia, né? É uma das áreas mais importantes. E aí, emendando uma pergunta na outra, eu até lembro, na época da Sky, que uma das ações que a Sky fez para tracionar que, de fato, o cliente era uma responsabilidade de todos da empresa, tinha uma frente de um War Room, né, que vocês tocavam, que era, de fato, para como que a gente melhorava o produto, a forma de se comunicar com o cliente, como que a gente melhorava a parte de TI, né, que, de fato, ali, a dor do cliente a gente compartilhava com todas as áreas que eram responsáveis. E hoje, como que está essa gestão aí e essa visualização de todas as áreas da empresa, ouvindo aí o seu cliente, as dores e o que está sendo feito? Bom, Dani, acho que assim, o modelo, quer dizer, o objetivo ele continua intacto, né? Então a gente continua olhando para o atendimento como uma fonte muito importante de conhecimentos do nosso cliente. A gente não trabalha mais com o modelo do War Room, né? A Sky agora está super digital, então a gente está trabalhando no modelo de tribo. A gente tem uma tribo que tem, né, vários squads de acompanhamento da jornada do cliente, então é uma tribo exclusiva para que a gente melhore o atendimento do cliente, mas ao mesmo tempo a gente seja o catalisador dessas dores, né, de toda a informação que a gente consegue obter para ele, para que assim, o próximo não precise entrar no atendimento, né? Assim, se a gente fosse extrapolar, o ideal seria que a gente só tivesse, se a gente pudéssemos chegar a esse ponto, a gente só tivesse atendimento para aumentar ainda mais a fidelização do nosso cliente. A gente sabe que não é dessa maneira, mas esse deveria ser um objetivo, e a Sky está trabalhando bastante nesse ponto. E estar nesse modelo ágil, em que a gente tem as tribos e elas estão o tempo todo conversando, eu acho que facilita e encurta os caminhos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente continua com o mesmo objetivo, mas a forma, ela evoluiu bastante. Ótimo. E o desejo continua, aquele modelo de fato, eu deixo os atendimentos mais simples em outros meios, sem levar para um humano, né? E os atendimentos mais complexos, que vão continuar existindo,
eu vou direcionar para o humano, porque requer ali uma explicação mais detalhada. É esse o modelo que continua ainda, Sil? É esse sim, Dani, e eu acho que tem um ponto que eu acho bem importante que a gente ressalte, é que nós evoluímos muito no que a gente oferece para o cliente nesse momento de atendimento. Então, as nossas ferramentas, antes a gente trabalhava muito clusterizada, segmentada, e hoje a gente foi capaz, né, de, observando o comportamento do cliente, não só observando o comportamento dele e utilizando isso nos nossos modelos, mas com uma ferramenta que também permite que, de acordo com o motivo desse contato, a gente oriente, a gente indique para os operadores qual é a melhor ação a ser tomada, né? Então, em alguns casos, e recentemente, diante de tudo que estamos vivendo, obviamente que desconto é algo muito importante para a gente conseguir manter o nosso cliente na base, pagando ou evitando um cancelamento. Mas nem sempre é o desconto que ele precisa, nem sempre é isso que vai fazer com que ele se mantenha ativo na base. E, nesse sentido, a Sky, ouvindo o cliente, acompanhando o comportamento dele, obviamente tratando isso, né, com toda a sorte de ferramentas analíticas, a gente conseguiu chegar no modelo que alia todo esse histórico com o imediatismo daquele contato para a gente chegar na melhor ação a ser tomada, e a gente faz essa indicação para o operador. Isso começou no passado na cobrança, expandiu-se para a retenção e hoje está em todo o atendimento, passando lá pelo atendimento da minha amiga Evani, né, do Care, que também é velha conhecida aqui da empresa. Né? Obrigada, Si. E agora passando para o Ricardo, que se deixar a gente fica aqui, né, no bate-bola. Ricardo, e aí na Europe, pegando essa mesma linha do que a Simone respondeu, e eu perguntei, né, como que de fato o Ricardo, numa cadeira de CEO, como que ele traciona todas as áreas da empresa no formato War Room, ou Tribo, ou no outro formato, para de fato alavancar a experiência do teu cliente. O mais importante, eu acho que você traciona as outras áreas da empresa, deixando bem claro para eles que a responsabilidade do cliente é deles também, né? Seja qualquer pessoa dentro da companhia. Mas como eles não têm esse contato no dia a dia, é nosso papel fazer com que as outras áreas conheçam no detalhe o que acontece dentro das áreas, exemplificando situações do dia a dia. Uma ação tomada por uma área que não foi bem feita, qual o impacto que ela tem isso na cadeia de atendimento ao cliente, mesmo sem ela ter provocado isso daí. Então isso tem uma série de consequências que a gente tem que dar visibilidade para a empresa em relação a isso. A gente não tem uma equipe dedicada para fazer, são vários para divulgar isso dentro da empresa. Óbvio que a gente tem as equipes que fazem toda a medição da qualidade, interpreta tudo o que está acontecendo de pesquisa de performance, ou os resultados da monitoria que a gente tem do cliente, como que a gente liga isso daí com a prestação de serviço, e depois a gente as equipes operacionais juntam e transmitem para a empresa inteira como um resultado final de como que a gente está evoluindo ou não, com as consequências, com os pontos de melhoria que a gente tem. Por sinal, não é melhorar a qualidade, melhorar processo também e vice-versa, né? Mas, às vezes, você consegue justificar os investimentos dentro da empresa para melhorar a satisfação do cliente, todo mundo acha que vai melhorar a satisfação do cliente, e melhora de fato, mas, na verdade, você consegue um retorno desse investimento melhorando os seus processos dentro da companhia, encurtando processos, eliminando processos, deixando outras coisas que podem acontecer de forma clara, né? Então, isso viabiliza muito o projeto dentro da companhia se você consegue dar essa visibilidade. Então, através de projetos, né, de melhorias que você propõe, que vai trazer retorno desse dinheiro investido, de um outro lado, a satisfação do cliente que a gente consegue mostrar. Pelo menos é esse jeito que eu abordo dentro da companhia. Aprovar projeto, todo mundo sabe como que é em todas as empresas, né? A gente sempre tem um acionista que no final das contas tem um bottom line,
mas a gente tem que, é nosso papel saber mostrar exatamente isso, como que através de um retorno desse tipo de investimento vai impactar no cliente, você vai reduzir custo dentro da companhia também. Então, isso e buscar outros projetos que trazem isso, automatização da operação, tratar via robô, né, no nosso caso a Eva, que é você implementar um robô desse formato que atendem os casos mais simples, deixando realmente os casos mais complexos por operador que é mais experiente, isso também já traz um outro retorno para a gente, né? Então, no fim, a gente tem que juntar todas essas coisas. O resultado final é a melhoria da satisfação do cliente, só que tem um universo que a gente tem que explorar, e no nosso caso tem que ser em larga escala, né? Grandes operações a gente tem que, né, tentar acertar de uma certa forma. E a evolução para trabalhar com dados, larga escala de dados, cruzamento de dados que a gente tem dentro da empresa, que eu acho que pode trazer um resultado maior para a gente. Obrigada, Ricardo. Eu não tive como não ver quem era aquela princesa. Minha filhinha entrou aqui, eu tinha certeza que ela ia aparecer aqui. Bom, por enquanto, o Joaquim... Ela foi só checar. Foi só checar. Ela foi checar se o papai estava trabalhando, senão nós chamava pra brincar. Por enquanto, o Joaquim só não apareceu e não vai aparecer porque ele está na escola, gente. Senão, com certeza, ele estaria aqui. Quem aparece? Né? O Ricardo, pegando aí o gancho na tua resposta, que tem toda a sintonia com o próximo gancho, você falou da questão de tracionar as ações, né? Eu lembro quando a gente fez a transformação do modelo na Europe, né, que é de sair do modelo tradicional para ter um modelo híbrido, né, que a gente fala que é o larga escala, que é o speech, o text, combinado com o deep dive do humano, né? E eu lembro que na segunda ou terceira reunião, você entrou na sala e falou, gente, de tudo isso, dessas ações, quem de fato a gente está tocando, prazo, enfim, que é a parte do action tracker, né, que a gente passou a sempre começar as reuniões de pelas ações da última reunião, né, o que foi direcionado dos gaps. E quando a gente olha a evolução da Europe em alguns KPIs, né, como do ponto de vista de NPS, que é o que você trouxe aí de motor, a gente olha aí que a Europe melhorou 11 pontos percentuais no NPS, né, e que foi o que você falou, é um conjunto de fatores que foi feito, né, acho que a mudança do modelo, a atração da reunião de resultados, começando pelas ações, esse movimento que você faz dentro da empresa, trazendo aí a responsabilidade do cliente para que eles não estejam no dia a dia. Faz sentido essa reflexão, Ricardo, para você? Total, na verdade foi o que a gente executou, né? Porque se a gente não olhasse efetivamente transformar as ideias que a gente tem em ação exatamente, fica uma conversa muito bonita, né? A gente está aqui implementando o Speech Analytics, né? Que é super sedutor, né? Você conta para todo mundo como é que funciona. Tem uns que não acreditam, falam, esse cara tá maluco de que existe esse tipo de coisa. Outros falam, lindo, maravilhoso, mas eu vou ter resultado zero desse negócio, tô sendo iludido aqui por você. Então, a gente tem que tratar como todos os projetos, né? A gente tem que acompanhar a evolução do projeto semanalmente, né? Tem que ter a rotina, a disciplina de a gente acompanhar a evolução, junto com o parceiro, tem que trazer o parceiro para a realidade do negócio, né? O nosso negócio é bem específico e vocês devem ter isso com todos os clientes de vocês, de entender como é que funciona, para que a combinação dos dois traga um resultado mais rápido para a gente, né? Então, esse foi um fator determinante, mas assim, o que eu lembro claramente no começo é que a gente atirou para um lugar e a gente acertou em 3, 4 diferentes que a gente nem imaginava que ia descobrir. Vou dar um exemplo, a gente achou que vamos escutar o que o cliente está falando em larga escala e tentar ver onde que estão acontecendo as reclamações e por que ele está, quais são os motivos que elas estão acontecendo. O resultado de uma é que a gente descobriu que a gente tinha problemas no nosso produto. Então, que gerava reclamação e a gente não estava nem percebendo, porque a gente estava lá fazendo as monitorias tradicionais. E aí, quando você escuta numa larga escala, a gente vê que lá na ponta, que não era uma falha do produto, era o produto que existia, mas
as coisas evoluíram, né? A expectativa do cliente aumentou em relação ao produto e a gente descobriu esse problema na ponta com uma palavra desse tamanho. Não sei se você se lembra lá, parecia, né, a nuvem de palavras. Pô, a gente foi... Quanto tempo a gente ficou olhando aquela palavra para tentar entender por que essa palavra está aparecendo aqui? Depois a gente descobriu uma série de coisas que, por sinal, trouxeram ajuste de produtos, ajuda a trazer mais receita para a companhia, e a gente estava tentando tratar como é que a gente fazia para diminuir uma reclamação do cliente lá atrás. Então, a consequência disso não foi nem que a gente mudou o patamar da operação em nível de qualidade. Na verdade, a gente descobriu algo que atrapalhava o produto na empresa como um todo, né? É óbvio que tem outras coisas que trazem a melhoria da qualidade para a operação como um todo, para o operador em si, como que ele melhora. Mas esse foi um fator determinante que a gente mas aí tá o segredo, né? Que é ouvir o que o cliente está falando, né? É o que você falou. Larga escala e é a famosa palavra que eu nem gosto tanto, mas a tal da escuta atenta. Que é a gente entender, ouvir realmente o cara está falando, entender o que ele está falando, se colocar no lugar do cara, fazer um processo no lugar do cara, que daí a gente acaba pegando problemas, igual você falou, de produto ou outras coisas que tem dentro das nossas empresas. Na própria Mutante, hoje, a Mutante vai ser uma empresa B2B, o grupo Mutante vai ser um grupo B2B, a gente é um grupo com 500 clientes. E a gente está fazendo o mesmo processo agora. A gente vai fazer um processo de pesquisa um pouco diferente, porque as pessoas não ligam para a gente, né? Mas para tentar identificar oportunidades de melhoria desde as nossas ofertas ao processo de implementação e pós-venda, etc. Eu acho que a larga, só complementando o que você disse, eu acho que a escuta do cliente ela sempre vai existir, a gente vai repetir isso daí, né, por longa data. Acho que o ponto principal que está acontecendo muito rápido, a gente vê muitas empresas lá fora fazendo isso e algumas empresas no Brasil fazendo, mas o quanto a escala que você consegue atingir para escutar mais rápido os seus clientes. Então, a velocidade para você ter essa escuta atenta é um ponto-chave de melhoria para quem quer sair na frente dos outros. E daí, quando a gente olha, né, as startups, principalmente de digital ou de e-commerce que tem no Brasil, né, o ponto-chave de alavancagem deles é isso, né? É colocar mais rápido essas escutas, transformar isso em melhoria de processo dentro da companhia. Aí você pega grandes empresas que querem fazer isso, não conseguem fazer isso na velocidade que as outras pequenas empresas. Mas ok, faz parte do nosso negócio, mas a gente tem que buscar meios para fazer também, mas eu concordo, senão ficamos atrasados. Eu concordo 1.000.000% com você. Acho que além de ouvir em larga escala, você falou muito bem, conseguir fazer isso cada vez mais rápido. Eu tenho uma frase que eu adoro, que não são os grandes, mas os mais rápidos que vencem. Então, assim, até para ponto de percepção de melhoria na ponta do cliente, vamos lá, eu tive um problema agora. Se o problema é resolvido rapidamente, a sensação do cliente é muito boa, apesar de ter um problema. O problema é que o cara tem um problema que o problema demora para resolver. E se demora para resolver porque eu estou demorando para ouvir o cliente, é pior, porque eu estou conseguindo identificar, demora mais tempo. Eu lembro que antigamente a gente fazia um monte de qualidade de ligações de 45 dias atrás para montar um relatório, depois de 30 dias para mandar para o cliente. Então era um processo super longo. Quando você ia tratar um problema, você está tratando um problema de 60 dias, 90 dias para trás. E hoje, de uma certa forma, você consegue tratar um problema de 24 horas, 48 horas. Depende do apetite. Mas é isso, em alto volume. Então, isso realmente muda, porque você tem capacidade de identificação de uma melhoria de processo, de produto ou de qualquer outra coisa muito rápido. E um alto volume de interações combinada com metadados das empresas, né, que traz ainda mais inteligência, né, para dentro do negócio. E trazendo essa mesma linha de conversa que eu tive agora com o Ricardo, e ele trouxe aí a gestão dele lá dentro da Euro, como que ele traciona. Ou se eu lembro, e aqui estou trazendo lembranças, né? Não. Temos histórias. O famoso comitê de churn, né? Que tinha semanalmente para entender os volumes, a projeção do churn, né? De vol em vol. E o quanto que a gente já fez a transformação do modelo de qualidade da Sky. Sky foi uma das primeiras da transformação, né? E quando a gente olha os insights que são feitos, as entregas, e até teve, eu acho que um último que trouxe um estudo específico de pandemia, trazendo aí a mudança, né? O quanto de fato isso traciona dentro da empresa, que já era
feito, eu acho que agora mais ainda, por um momento tão atípico que nós estamos vivendo. Eu acho que esse fechamento que você está fazendo, Dani, é super importante, porque ele pega, assim, eu estou aqui raciocinando enquanto a gente conversa, eu acho que ele pega um pouquinho do que cada um falou, né? Eu comecei falando assim, é super difícil ouvir. Aí imagina como é difícil ouvir uma operação, e aí falando especificamente da minha lá de retenção, né? Em que a gente, por decisão de negócio, a gente quer de fato que cada cliente que expresse a intenção de cancelar, que ele tenha um operador lá do outro lado, né? Ouvindo, de fato, ouvindo e interagindo com ele. Só que a gente não quer que essa interação ela se encerre naquela ligação, por isso que nada é algo, né, como o que a Mira provê para a Sky faz todo sentido, né? Ela facilita com que a gente internalize esse falar, né, esse lugar de fala dos nossos clientes. E aí, fazendo também um link com o que o Roman falou, a gente sempre fala, assim, já é um jargão, né, do mercado, a gente falar assim, de pontos de dor, né, quais são as dores do cliente, e a gente está passando por um momento, de fato, que a dor é física, né, a gente tá, assim, hoje os clientes, a gente ouve ligações, a gente tem essa percepção, e acho que uma das coisas bem interessantes que essa nossa parceria trouxe é o quanto a pandemia está afetando o nosso cliente, né, é algo que a última vez que a gente se encontrou, que foi no escritório, né, a gente não tinha, então assim, não dá para esperar, como o Roma falou, 60 dias para a gente chegar à conclusão que a pandemia está fazendo com que o cliente tenha mais dificuldade em manter o produto dele ativo, né? Eu não posso demorar 60 dias para trazer isso para a empresa, eu não posso demorar 60 dias para levar para o comitê de churn, tem que ser muito rápido, tem que ser porque se eu perder o cliente hoje, vai ser assim, ele até pode voltar, mas é muito mais caro e a fidelidade dele diminui, né? Assim, se ele fica algum tempo sem a prestação, ele vai repensar se ele quer manter ou não. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ser super respeitoso, né? Ouvir, entender que o momento é diferente, ele é um momento de dor física, um momento de dor financeira, como a gente nunca viveu, né? E a gente poder ser capaz de uma ferramenta que traz isso com rapidez para a gente e a gente retroalimentar para que a gente melhore os produtos e melhore as ofertas para os próximos clientes que rapidamente também estarão sofrendo as mesmas dores e que a gente sabe que estão, eu acho que é fundamental e coloca também a empresa no papel da responsabilidade social que ela tem, né? Então, eu acho que diante de todas essas adversidades, estar calcada em ferramentas que são super importantes na tecnologia, são muito tecnológicas, mas que tem a pessoa, né? Que também foi a primeira coisa que você comentou, que percebe que de um lado é pessoa e do outro lado também é pessoa, mas consegue concatenar tudo isso. Acho que é de fato assim o grande propósito, né? Das empresas que querem ter o seu papel na sociedade. Ótimo, obrigada, Si. Bom, gente, a gente ficaria aqui, eu acho que mais 1-2 horas fáceis, né? Porque é um assunto muito gostoso, até mesmo porque a gente está nesse meio já há algum tempo. Confesso que se tivesse uma tacinha de vinho, ficava ainda melhor. Mas a gente jogaria aqui ainda mais papo, porque é um assunto que provoca, né? Porque tem uma questão de curiosidade do comportamento, por que ele reage assim num segmento, por que no outro ele é diferente, enfim, não tem fim esse assunto, né? Dá para puxar uma série de vertentes sobre esse tema, e ainda mais no momento que a gente está vivendo quando a gente olha os últimos 18 meses, é um período que a gente está vivendo de ansiedade, de incerteza, de instabilidade, de emoções, né? E que a gente tem um papel ali de se vestir na visão de negócio, né? De gestor, porque tem um time, né? E até mesmo dentro de casa, né? Então, eu falo que com certeza a gente está diferente de como a gente entrou, né? Porque uma hora isso vai passar, né? Vai amenizar, e com certeza a gente vai estar num outro patamar
de relacionamento com os nossos consumidores, né? Se a gente olhar para cada um aqui, eu vou falar por mim, Dani, né? Dados, para mim, era uma coisa que eu não sentia tanto impacto até antes de ficar trabalhando de casa, né? Hoje, para mim, se eu não tenho uma internet funcionando bem, é um problema, então eu sinto muito mais, né? O meu comportamento de uso mudou totalmente, então hoje, para mim, é essencial. Eu consigo fazer uma análise muito maior do produto que eu comprei do que antigamente, porque eu só usava de sábado e domingo, né? Então, para mim, já mudou essa visão, né, de consumo do que, de fato, para mim se tornou importante. E também para vocês, como consumidores, e os nossos. Então, eu acho que o nosso maior desafio aqui é como que a gente vai estar ágil nesse ponto do comportamento decorrente de uma pandemia que, com certeza, trouxe para todos, né? Lógico que tem um pilar, sim, de tecnologia, mas até mesmo na hora de a gente trazer essa tecnologia, como a gente vai trazer e combinar, né? Acho que esse é um desenho que a gente sempre tem que olhar. Mas eu queria pedir para o Roma aí, que está pensativo, finalizar aí com uma reflexão. Não, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, para mim, 2 pontos são marcantes, assim. Realmente, a nossa capacidade, eu acho, de todo mundo que está aqui nessa vídeo e de algumas outras empresas também, de conseguir ampliar a nossa monitoria tradicional para um ouvir atento em larga escala. Eu posso falar que se a gente quisesse hoje, a gente poderia ouvir todas as interações que nossos clientes têm com nossas empresas, 100%. Então, é uma questão agora de colocar isso no ar. E também a história de a gente conseguir implementar, de ouvir isso mais rápido. Além de a gente conseguir ouvir todo mundo, em todos os canais, a gente consegue fazer isso mais rápido. E chegar a conclusões mais rápidas e implementar essas viradas mais rápidas, que é o que todo mundo espera hoje. Eu falo muito quando a gente vai fazer uma vídeo, a Dani vai lembrar disso que eu falei lá atrás, tá todo mundo no movimento TikTok, que é tipo você tá vendo um vídeo de 30 segundos, nem 30 segundos, e de vez em quando esse vídeo já tá cansativo, você já manda pro próximo. Então, porque hoje a gente não quer mais esperar, hoje o cliente quer de uma hora para outra. Eu falo que a pandemia ela trouxe muitas dores, mas também fez o Brasil virar pontual. Vou dar outro exemplo, nada a ver. Você está numa Audi que é para começar às 4 da tarde, se a pessoa chega às 4h05, você já quer bater nela. Antigamente, chegar 15 minutos era normal, atrasado. Então, as nossas experiências mudaram, as nossas necessidades mudaram, e quando falo as nossas, são nossos clientes, nosso dia a dia, nós somos mais exigentes, nós queremos mais coisas mais na hora, e isso influencia em tudo. E realmente isso faz eu ficar mais fiel ou não na empresa. Eu posso falar isso como usuário e como cliente de várias empresas. Quando eu vou falar que no meu caso, ainda bem particular, o meu problema não é ter problema. Quando eu tenho um problema com uma determinada empresa, se ele é resolvido rapidamente, instantaneamente, para mim, beleza, funcionou. Não tenho estresse nenhum. O maior problema é quando eu fico rodando para resolver aquele problema, ou quando a empresa nunca está disposta a me ouvir, ou quando ela simplesmente está... usar uma expressão ruim aqui, mas se lixando para mim, entendeu? Então, te dá satisfação. O ouvir é isso, porque o ouvir passa por você, o cliente perceber que tem alguém do outro lado prestando atenção nele e que ele não é mais um em 1 bilhão. Ele é um e ele é um super importante, entendeu? Então, acho que isso é muito legal. Acho não, eu tenho certeza que isso é muito legal. Eu sou um cliente que eu sou fiel às minhas marcas. Obviamente, eu sou fiel quando elas me tratam bem e lembro que eu sou um bom cliente. Entendeu? Obviamente, se ela não tá mal, eu vou embora. E eu também dou, ao mesmo tempo que as marcas também dão chance para mim como cliente, eu também dou chance para as marcas, quando elas erram ou vacilam em alguma coisa, ter a possibilidade de acertar aquilo. Isso é um ato que vai de um lado para o outro e é uma relação de confiança que é gerada ao longo do tempo. Enfim, acho que o meu final é esse. O processo do erro também traz muito aprendizado, né? Traz muito aprendizado. De novo, assim, ninguém tem expectativa de nascer perfeito. Eu não tenho zero expectativa de ser perfeito. Eu para falar a verdade, eu acho que o perfeito realmente é uma coisa que não existe. Eu estou toda hora melhorando aquele processo, melhorando aquele produto, melhorando aquela interação. Então, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser corrigida constantemente, ser melhorada constantemente. E eu estou falando de interação, mas entenda a interação, entenda tudo, entenda o produto, todas as frentes. A gente vai lançar uma coisa agora que eu estou diretamente ligado nesse processo. Eu falo, a gente precisa lançar perfeito, a gente precisa conseguir lançar, ouvir o cliente rapidamente e acertar o produto rapidamente, o mais rápido possível, entendeu? Porque o cliente sinta essa mudança na frente. A gente não consegue sentar na prancheta e desenhar tudo e sair 100% perfeito. Não. Para nada, praticamente. Muito bom, gente. Foi o que eu falei. A gente ficaria aqui mais umas horinhas conversando, trocando
figurinhas, mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer muito a participação do Ricardo e da Simone, porque eu sei que as agendas estão intensas, e do Roman, claro, que sempre está disposto aí a participar dessas reuniões e agendas com a Mira. Dani, deixa eu falar mais 10 segundos. Primeiro, agradecer ao Ricardo e a Simone também. E quero parabenizar você, a Mira, a sua cara, o seu coração bate. Eu olho para você, eu vejo uma pessoa que vibra pela marca que você está criando e pela empresa que você está tocando. Está de parabéns. Viu? Obrigada, Roma. Obrigada, Si. Obrigada, pessoal. Obrigada. Foi um prazer. Fechou. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.